o rei ordenou que trouxessem a Daniel e o lançassem na cova dos leões. Disse o rei a Daniel: o teu Deus, a quem tu continuamente serves, que ele te livres. O rei jogou Daniel na cova dos leões e ainda zombou do Deus de Daniel. Falou para Daniel: Daniel, você não tem servido a esse Deus aí? Você não quis se prostrar a mim porque você serve a Deus. Você não quis obedecer a minha ordem por amor ao seu Deus, não é, Daniel? Então agora eu vou te jogar na cova dos leões. Se realmente esse seu Deus existe, se realmente esse Deus que você tem servido é um Deus de verdade, que o seu Deus te livre da cova dos leões. E talvez você também tenha sido muito humilhado. Talvez você também tenha sido muito humilhado na sua vida. Talvez você tenha sido humilhado porque os leões da vida têm atingido a sua família. Talvez os leões da vida tenham atingido o seu casamento. Talvez os leões da vida, que são os problemas, tenham atingido a sua saúde. Talvez os leões da vida tenham atingido a sua vida financeira. Ou se não, eles tenham atingido a sua vida espiritual, tirando a sua paz. Olha só o que aconteceu. Versículo 17. Foi trazida uma pedra e posta sobre a boca da cova, selou ao rei com o seu próprio anel e com um dos seus grandes, para que nada se mudasse a respeito de Daniel. E então o rei se dirigiu para o seu palácio, passou a noite em jejum e não deixou trazer à sua presença instrumento de música, e fugiu dele o sono. Quando o rei colocou Daniel na cova dos leões, a Bíblia diz que ele ficou em jejum, não é porque o rei era um homem de Deus, ele ficou em jejum porque ele perdeu até o apetite. O rei perdeu o apetite, ele pediu, antigamente no passado era costume que os músicos fossem até os reis e ficassem tocando para alegrar o rei, era costume. Mas o rei, ele ficou tão depressivo que ele não quis nem os músicos para alegrar ele, e ele perdeu o sono. Pastor, mas por quê? Porque quando alguém se levanta contra um ungido ou uma ungida de Deus, o próprio Deus justifica ela. Amém. Quando alguém se levanta contra um ungido ou uma ungida de Deus, diga aí, o próprio Deus? O próprio Deus. Não, mas desse jeito não, diga aí, o próprio Deus? O próprio Deus. Justifica. É dessa forma que acontece, por isso que o rei ficou dessa forma, porque ele foi injusto com Daniel. Daniel estava servindo a Deus e não quis fazer a vontade do rei. Então o rei foi e jogou ele lá na cova dos leões. Então o rei ficou incomodado. Daniel não precisou fazer nada com o rei. O próprio Deus ficou incomodando o rei. Tirou o apetite do rei, o rei perdeu o gosto, perdeu o prazer, tanto é que ele não queria nem mais música, e o rei perdeu o sono. O rei passou a noite toda em claro. É forte, é verdade ou não é? Olha aqui, continuando. Versículo 19. Pela manhã, ao romper do dia, levantou-se o rei e foi com pressa à cova dos leões. O rei estava tão incomodado que ele foi correndo de manhã na cova dos leões. Chegando-se ele à cova, chamou por Daniel com voz triste. Disse o rei a Daniel: Daniel, servo do Deus vivo. O rei já mudou de ideia. No começo, o rei estava zombando de Deus, é verdade ou não é? No começo, o rei zombou de Deus, mas porque Deus mostrou para o rei que ele era com Daniel, no outro dia, o rei chegou a Daniel já triste, já cabisbaixo, e chamou Daniel. Daniel, servo do Deus vivo. O rei teve que reconhecer que o Deus de Daniel era um Deus vivo. E olha que Daniel ainda não tinha respondido nada, mas o rei já estava reconhecendo que o Deus de Daniel era um Deus vivo. E é isso que Deus quer fazer na sua vida. Deus quer que as outras pessoas reconheçam que o teu Deus é um Deus vivo. Amém? Deus quer fazer coisas grandiosas na vida do Senhor. Deus quer fazer coisas grandiosas na vida da senhora, para que as pessoas que estão nesse mundo reconheçam que o teu Deus é vivo. Amém? Continuando aqui. Se ventir é uma benção, toda hora tira da folha. Não tem problema não. Chegando-se ele à cova, chamou por Daniel com voz triste. Disse o rei a Daniel: Daniel, servo do Deus vivo, dar-se-ia o caso que o teu Deus, a quem tu constantemente serve, tenha podido livrar-te dos leões? Então Daniel falou ao rei: ó rei, vive eternamente. Daniel ficou a noite toda lá com um monte de leão faminto.
E no outro dia, quando o rei foi lá, chamou por Daniel, o Daniel falou: ó rei, vive eternamente. O meu Deus enviou o seu anjo e fechou a boca aos leões. Diga graças a Deus. O próprio Deus enviou os anjos dele para fechar a boca dos leões. Continuando aqui. O meu Deus enviou o seu anjo e fechou a boca aos leões, para que não me fizessem dano, porque foi achada em mim inocência diante dele. Também contra ti, ó rei, não cometi delito algum, porque Daniel era um homem justo, porque Daniel era um homem justo, íntegro, reto, diante de Deus. Deus enviou os anjos para fechar a boca dos leões. Mas, agora para pensar, fecha sua Bíblia não, porque eu vou ler outra passagem para vocês. Mas, agora para pensar. Um leão, eu fiz uma pesquisa, um leão, ele pesa em torno de 180 a 250 quilos. É levinho, não é? O leão é levinho, não é? O leão pesa em torno de 180 a 250 quilos. A cova estava cheia de leões. Agora para pensar. Deus enviou os anjos para fechar a boca dos leões. Então, a parte de Deus foi essa, só fechou a boca dos leões. Mas o leão tem as garras dele também. Agora imagina um bicho com 200 e poucos quilos, com a garra afiada, com fome, vendo o homem lá. Ele poderia muito bem atacar Daniel. Poderia ou não poderia? A Bíblia não diz que Deus acalmou os leões. Você pode ler aqui na Bíblia. Não diz que Deus acalmou os leões. O leão continuava sendo carnívoro do mesmo jeito. O leão, quando sente o cheiro de carne, ele ataca. Por que o leão não atacou Daniel então? Por que o leão não foi com as garras dele para atingir Daniel? Você acha que os leões normalmente ficariam tudo quietinho lá? Já que eu não posso comer ele, eu vou ficar lá quietinho no meu canto. O leão é um animal irracional. Ele ia começar a atacar, ia começar a arranhar Daniel, ia ferir um monte de leão. Se com um leão ele já não ia dar conta, imagina com um monte de leão. É verdade ou não é? Abre a sua Bíblia, no mesmo capítulo, capítulo 16, capítulo 6, no versículo 10. Versículo 10. Daniel, pois, quando soube que a escritura estava assinada, entrou em sua casa e em cima no seu quarto, onde havia a janela aberta do seu lado de Jerusalém, 3 vezes por dia se punha de joelho e orava e dava graças diante do seu Deus, como costumava fazer. Daniel, ele tinha costume de todo dia dobrar o joelho 3 vezes e orar a Deus e dar graças a Deus. Então, pastor, eu não entendi. Por que o leão não conseguiu comer Daniel? Por que o leão não conseguiu atingir Daniel? Porque, como eu disse, o leão, ele é carnívoro, não é? O leão só come o que então? Carne. Pastor, por que o leão não pode comer Daniel? Porque Daniel não andava na carne, Daniel andava no espírito. Quando o leão estava lá perto de Daniel, o leão não sentiu o cheiro de carne. Porque Daniel costumava sempre estar em espírito. Daniel era um homem de oração. Daniel era um homem de jejum. Amém? Daniel, ele tinha comunhão com Deus. Por isso que o leão não conseguiu atacar Daniel. O leão nem sentiu o cheiro de Daniel, porque o leão ataca quando ele sente o cheiro de carne. Mas em Daniel, o leão não sentiu esse cheiro. Em Daniel, o leão sentiu um cheiro diferente, que era o cheiro do Espírito. Amém? Se você anda no Espírito, se o Senhor, se a senhora vive no Espírito, nenhum leão pode atingir a sua vida, nenhum leão pode atingir a sua casa, nenhum leão pode atingir seu casamento, nenhum leão pode atingir sua vida financeira, nenhum leão pode atingir sua saúde e muito menos a sua vida espiritual. Porque o diabo, que é o leão que a Bíblia diz, o diabo, ele só pode tocar em quem está na carne. O leão só pode atingir quem está no quê? Diga aí, está com medo? O leão só pode atingir quem está no quê? Na carne. Então, se